Alô? Quem nunca teve uma live surpresa? Porque eu esqueci de apertar o botão certo. Vamos lá. Ah, as pessoas que estavam. As pessoas que forem assistir isso aqui perderam o outro exercício que eu fiz aqui. Mas que a gente tinha feito essa maquininha de soma aqui e que eu não posso alterar o campo de resultado. Beleza. Faça um comentário na linha JavaScript no exercício anterior. Tudo bem? É só chegar aqui. Entendi. Ele só quer que a gente faça um comentário. Ah, tá. O que é um comentário? Barra barra ou barra estrela, texto, barra. Eu uso de estrelinha que eu acho mais bonitinho. Vamos fazer um comentário. Comentário, teste. A gente pode usar comentários para explicar o que um código faz, para adicionar, por exemplo, meu e-mail aqui, ou meu arroba de alguma rede social, para a pessoa que pegar aquele código saber quem contatar. Comentários podem ser usados para várias formas. Eu vou adicionar um comentário bem básico aqui falando. Essa função faz a soma. Soma. Tudo bem. Parece legal. Qual que é o próximo? Crie 12A. Crie dois botões no HTML chamado verde, vermelho, e ao clicar neles, o style background vai alterando dinamicamente de uma div. Tipo, dois botões. A lâmpada de novo, né? Dois botões. Cliquei num. Eu cliquei no botão escrito verde. Uma div, um quadrado fica verde. Cliquei no outro vermelho. A div fica vermelho. Essa é simples. Vamos no nosso HTML aqui. Tá. Botão somar. Vamos criar uma div. Vamos colocar um pequeno espaço aqui entre um exercício e outro. Vamos colocar. Esse vai ser o exercício 12A. 12A. Belezinha. Ele quer uma div sem conteúdo e ele quer dois botões. A gente vai fazer uma coisa bem legal agora. Cor. A gente vai usar uma função e dependendo do botão, ele vai escolher qualquer cor. Mas como a gente vai fazer isso? Eu já vou mostrar. Primeira coisa é, deixa eu ver, conferir as cores aqui. É o verde e o vermelho. Verde e o vermelho. Apertei sem querer aqui. E o vermelho. Beleza. Vamos colocar só um ID nessa div aqui. Só pra gente usar um pouco de CSS pra deixar ela de um tamanho. Vai ser a resultado cor. A resultado cor não vai ter muita coisa. A gente vai vir aqui e vai colocar resultado cor. E vai adicionar só um tamanho fixo para ela, só pra gente poder enxergar ela. 500 pixels por um height de 500 pixels. Se a gente for olhar aqui, ela existe aqui. Ela só tá em branco. Vamos diminuir um pouquinho isso para 300, só para não ficar tão grande. Vamos adicionar uma cor só pra gente visualizar, mas a ideia do exercício é a gente trocar a cor dela, deixar algo bem coral. Então ela tá aqui. Beleza. Agora a gente vai pegar os nossos dois botões, que eles estão aqui, e vamos adicionar IDs nele. O ID vai ser o verde. O ID vai ser o vermelho. Pronto, agora a gente já tem como identificar esses dois botões.
e com isso a gente consegue trocar, dependendo do botão, a gente troca tal coisa aqui em cima. Beleza, o que que eu vou fazer? Ahn, Aqui eu vou criar uma função no nosso exercício 10A, se eu tô certo, 10B, 12A. Beleza, eu vou criar o comentário aqui. A. Beleza. É só que essa função, esse código que a gente escolher, ele vai ser diferente. Troca cor. Por quê? Esse código nosso, nesses parênteses aqui, a gente vai deixar uma coisa chamada parâmetro. Todas as funções, até agora, elas trabalham da seguinte forma. Eu falo, roda código, e ele roda o código. Ele é sempre estático. Ele pega valor, soma resultado. Ou pega valor, faz algo. Ou só faz algo, tipo a nossa que tem a lâmpada que acende quando eu passo a seta em cima ou quando eu clico. Ele só faz algo, é estático, é parado, é fixo, engessado. O que que a gente quer? A gente quer que a função, o nosso código, ele tenha uma vida própria, vamos dizer assim. A gente quer que, dependendo de tal coisa, ele faça tal coisa. E dependendo de outra coisa, ele faça outra coisa. Porque imagine se a gente tiver que mudar uma coisinha, a gente vai criar uma função para cada coisinha. E se eu tiver que mudar uma coisa em todas essas funçõezinhas, um detalhezinho bobo, às vezes só o nome do input que ele está pegando. Então a gente vai fazer algo. Nessa, deixa eu colocar aqui, cadê o nome da função que eu coloquei? Troca cor. O troca cor, ele vai ter algo diferente aqui, ó, na hora que eu clicar. Quando eu clicar, eu quero que ele passe para o nosso código a seguinte coisa aqui. Lembrando que, no caso, eu estou usando aspas simples e porque aqui fora já tem aspas duplas. Não posso colocar duas aspas duplas seguidas, senão uma cancela a outra. Aspas simples. Eu vou falar que esse é o verde. E aqui eu vou falar que eu sou o vermelho. Então, o que que isso faz? Quando ele rodar esse código, ele vai falar que é o verde que está falando. Ou é o verde, ou o botão verde. Então, aqui eu vou colocar a cor. O que que essa cor faz? Na hora que eu clicar lá no troca cor e falar que é verde, isso aqui vai receber o valor da cor que ele quer que eu escolha. Então, se eu clicar em vermelho, ele vai falar, o código é vermelho. Aqui vai falar, a cor é vermelho. Vamos colocar como cor selecionada. Beleza. Antes de qualquer coisa, a gente vai pegar a nossa div. Document. Eu coloquei um ID nela já. Resultado cor. Então, antes de tudo, a gente vai salvar ele aqui dentro. Beleza? Então a gente já tem a nossa div para poder... A div que vai... Tá, a gente vai trocar a nossa cor. Agora vem o tchan do negócio. Eu vou adicionar uma cláusula de verificação. Por exemplo, se for vermelho, coloque vermelho. Se for azul, coloque azul. Se for rosa, coloque rosa. Então, isso vai, junto com isso aqui, com aquela cor dinâmica que a gente vai passando, que não é sempre fixo, junto com esse porquê é qual é o outro. Junto com isso, a gente consegue dar uma coisa mais dinâmica. Como que funciona o se? O se foi isso. A gente escreve ele como if, abre parênteses e chaves. O que que isso aqui fala? Se 15 mais 15 foi igual a 15 mais 15 foi igual a 30, ele vai executar o código aqui dentro. Ou a gente pode falar, se a cor selecionada é igual a verde, a gente executa o código. Então esses parênteses aqui a gente vai fazer uma pergunta.
A cor é selecionada é igual a verde? Ou o número, as horas, eu posso ter uma variável que guarda as horas aqui. A hora é maior que 10 horas da noite? Então ele sempre vai ter uma pergunta que ele tem que fazer. E se, if, que é se isso tiver certo, que está aqui dentro, executado. Senão ele só. Ah, tá errado? Beleza, ele pulou para. Ele verifica 83, tá errado? Beleza, ele pulou para 86 e ignora tudo que está aqui dentro. Então vamos adicionar. Aqui, ó. Cor selecionada, igual a igual. Lembrando, sinal de igual, um só, ele dá um valor para alguma coisa. O sinal dois iguais seguidos, ele verifica se é igual. Ele vai falar, aquilo é igual a tal coisa. Vamos ver um exemplo rapidão disso aqui no console. Eu vou querer aprofundar mais nisso depois, mas por enquanto, ó. 15 mais 15 é igual a 30? Verdadeiro. Agora, 15 mais 15 é igual a 99? Falso. 15 mais 15 é igual a... Não. Ou, por exemplo, verde é igual a verde. Então, vamos dizer que a nossa cor selecionada é esse primeiro texto e o nosso se, o nosso if, esse segundo. Se o nosso primeiro for igual ao segundo, ele vai executar o código. Então, se a nossa cor selecionada, por exemplo, quando o cara aperta esse botão aqui, tiver escrito verde, ele vai executar o verde. Então vamos fazer o seguinte: div cor, pronto, style, que é o CSS da div, que a gente está entrando dentro da div lá e falando qual que é o seu style. A gente pode ver isso aqui se quiser também para o nosso navegador. Tem isso aqui, ó, que é o CSS, que eu posso colocar um color ou qualquer coisa, por exemplo. Eu estou entrando dentro disso aqui, é como se eu estivesse escrevendo pelo console nesse lugarzinho quietinho aqui. Eu vou falar. O CSS vai ser igual, eu estou atribuindo, eu estou colocando algo lá dentro. Vai ser background color. Então eu quero trocar a cor de fundo para green. Ponto e vírgula. Vamos testar o nosso botão verde por enquanto. Nosso botão verde agora. Vamos ver se já vai. Pá, tem um erro aqui. Places that it's not supported sheet main type. Tá, ele tá dando um erro de checagem de CSS. Depois eu olho isso melhor. A mesma coisa que a gente for fazer com outra cor, a gente faz assim. A gente vai colocar o vermelho. Se a cor selecionar for vermelho, a gente vai e troca pra red. Pá. Deixa eu ver se dá pra só colocar style. Tá, ele não tá deixando eu colocar verde. Ah, eu tinha esquecido do N no green. Beleza. Então, esse botão, ele tava falando pro meu código a palavra verde, que a cor selecionada é verde. Então, quando o meu código checar é verde, não, é verde, então beleza, executei e vida que segue. É vermelho? Boa. Eu posso ficar fazendo isso. Porque cada vez que o meu código, eu clicar no botão, eu vou estar informando o nome da cor selecionada diferente. Você conseguiu entender isso, Lucas? Opa, Lucas. Acho que você tá mutando. Sim, não, entendi, sim. O if eu acho que é algo que Agora, você... tipo assim, Ah, é, pode perguntar. a cor que a gente tá passando pra ele tá lendo como string, como é que é? A cor que a gente tá passando pra ele, que você diz aqui ou aqui? Qual dos dois? É, não, quando você clica no botão, aí vai a informação pra ele que aquela cor ali que tá escrito no botão passou pra ele. Como que ele recebe essa... É Ah, só pelo clique do botão? é pelo clique do botão. Ele vai passar para o meu código quando eu clicar no botão, quando o evento do cliquei exatamente nesse botão aqui,
Quando ele fizer isso, ele vai mandar um texto escrito uma string, escrito verde, para o nosso código. E esse valor aqui vai receber aquilo lá. Beleza, cliquei no botão, pá, o valor vai vir aqui para dentro. É como se quando eu clicasse no botão, um código dentro do navegador fizesse isso aqui, ó. Cor. Como se um código ele falasse, ah, beleza, coloca um código aqui em cima e dá o valor verde. É como se em algum momento o navegador falasse, beleza, ele apertou verde, ele coloca aqui, aí roda o nosso código. Entendi. Sacou? Uhum. É algo bem de boazinha esse exercício. Ó, vamos pro nosso 13. Interior do CPF. Ele tá mandando fazer outro comentário. Vou fazer um comentáriozinho aqui de várias linhas. Até agora a gente viu comentário só de uma linha, por exemplo, assim. Mas a gente pode ter comentários com várias linhas, assim, por exemplo. Linha 1. Aí a gente pode ter a linha 2. E depois, se quiser, pode simplesmente fechar um comentário. Assim. Dá pra ter infinitas linhas dessa forma. Aí ele pediu pra fazer um comentário de várias linhas, e é assim que se faz. Crie uma div vazia cujo ID é resultado. Insira via JavaScript assim que a tela carregar o seguinte texto. Esse texto foi inserido pelo JavaScript. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Ele aqui está usando o Windows Download. Vamos ver melhor isso aqui. Beleza. Isso aqui é um código que ele vai executar no momento que o usuário abrir o documento. Que pá, carregou, ele vai executar isso aqui antes de qualquer coisa. Então vamos copiar esse exemplozinho aqui. Vamos colocar aqui. Exercício. Acho que é o 13 ou é o 13. Não, 14. Normal. O que que acontece? Vou parar para mostrar uma coisa aqui. Faça algo. O que que acontece? A gente tem eventos, por exemplo, quando eu clico no botão, ou quando eu clico em alguma coisa. Ou como a gente usou o da lâmpada aqui, quando eu passo a seta em cima, ele dispara o nosso código. Ele chama o roda do nosso código somente quando o usuário fizer algo muito específico. Da mesma forma, a gente pode ter, por exemplo, a gente tem eventos que disparam quando o navegador abre a página. A gente tem eventos que eu posso disparar quando o cara fecha a página com esse clique. Todo mundo já viu aquele tem certeza que é sair da página? Aquilo é um evento que dispara quando o cara está saindo, quando a gente está fechando algo. A gente tem eventos quando alguma parte de algum código está checando, está procurando algum elemento na nossa página. A gente pode ter eventos de, por exemplo, vamos dizer que o usuário enviou um formulário. A gente tem um código lá que ele vai ficar ouvindo. Alguém enviou o formulário? Alguém enviou o formulário? Alguém enviou o formulário? Opa, enviou. Roda código. A gente pode ter vários eventinhos assim. No caso que a gente está usando aqui é a página carregou. Tudo terminou de carregar, aí ele executa esse código. Como que funciona? Quando a janela carregar, roda essa função aqui. Então isso aqui é uma função muito especial. Porque se vocês forem ver, todas as funções têm um nome para a gente referenciar ela. Mas isso aqui é uma função que só vai ser executada nesse momento. Ela não existe. É uma função fantasma, vamos dizer assim, uma função temporária. É uma função anônima. Ela só é function, parênteses, e a gente tem as chaves. Isso é usado para partes específicas quando a gente quer colocar uma sequência de passos para um evento específico. Vamos dizer que quando o meu usuário
ele girar a tela do celular, ele vai rodar uma função. Eu posso fazer isso de várias formas, mas é muito menos código que eu vou ter que escrever se eu simplesmente executar um texto aqui, uma sequência de passos aqui dentro, ao invés de ter todo um esquema de códigos que vão ser várias e várias linhas. Como também, se eu quiser, eu posso, dentro dessa função, chamar outras funções. Por exemplo, a nossa soma. Eu não vou usar ela corretamente, mas eu posso falar assim: eu vou rodar essa função no momento que a janela carregar. Então ela é uma função meio que sem propósito. Ela é uma função só para poder empacotar o evento da página carregando. Beleza. O que a gente vai fazer aqui dentro? Ele quer que a gente pegue uma div, que vai ser o próximo exercício, que ó, esse aqui no caso é o 14. Vamos colocar 14 bonitinho aqui, ó. Pá. Ele quer uma div sozinha, vazia. E essa div vai ser... Qual que é o nome que ele especificou aqui? Resultado. Vai ser resultado texto. Só para poder não misturar com as outras divs que a gente tem em cima, a gente vai trocar um pouquinho o nome. A gente vai fazer o seguinte. No momento que a página carregar, ele vai procurar pelo nosso... Vamos chamar de div texto. Ele vai procurar pelo nosso document, aqui ó, esse é resultado do texto. Ele vai procurar essa div aqui, que a gente acabou de criar. Pá, página carregou, ele vai procurar a div, salvar dentro dessa variável div texto. E a gente vai trocar o HTML que está dentro dela pelo nosso texto, que ele vai pedir aqui. Este texto foi inserido via JavaScript. Assim. Pá. Então, atualmente, não tem nenhum texto aqui dentro. Não tem nada aqui dentro. Mas no momento que a página carregar, ele adiciona o texto lá dentro. Então vamos dizer que... Por que isso pode ser útil? Vamos dizer que a gente quer um código que ele seja executado, pá, carregou, a gente precisa de informações atualizadas. Às vezes é uma mensagem super boba, como por exemplo, seja bem-vindo, usuário, são 19 horas e 42 minutos e o tempo está claro. Vamos dizer que ele vai pegar aqui em algum lugar, pega info. Ele vai pegar as informações e vai fazer uns cálculos doidos que são só executados quando a página carrega. E aí ele coloca tudo dentro daquela div. Então isso é muito útil para conteúdo dinâmico, conteúdos que vão alterando com o tempo. Belezura? Você conseguiu entender o que seria esse Windows Onload? Uhum. Sim, entendi. Belezura. Dá pra gente usar isso por várias... Não, Dá pra usar isso para várias coisas e é legal separar um tempinho pra depois brincar um pouquinho de ficar fazendo alguns assim. Vamos fazer agora esse daqui. Tudo bem, ele só quer que a gente copie isso aqui. Resultado do texto 2. Esse é o exercício 14, né? É o 15. Beleza. Agora ele quer que faz a mesma coisa, é só que ao invés de ser quando a página carrega, ele quer que seja com o nosso velho botão aqui. Vamos colocar troca texto. E vamos tirar esse verde daqui. Vamos colocar... Vamos tirar esse head daqui. Beleza, a gente vai criar uma função que vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui antes.
vai criar uma função aqui, function, que vai ser o nosso troca-texto. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que só vai ser executado quando chamar o troca-texto. Aí tem o troca-texto 2, que é o nome da div. Beleza, vamos lá. Carregou a página, ele trocou o texto aqui. O nosso tem que clicar no botão, aí ele troca o texto. É a mesma coisa, é como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Eu vou chegar aqui e executar a função quando a página carregar. É como se ele tivesse feito isso, só que dessa vez ele só vai executar quando eu clico no botão. Beleza. Essa é legal. A gente vai criar uma outra função aqui embaixo, que ela vai funcionar parecido com o que a gente usou do nosso cor selecionada. Atualmente a gente sempre recebe do input, a gente procura o input, vê o valor dele, soma o valor, depois mostra de volta para o usuário. E se a gente quiser uma função só para poder fazer isso, algo mais organizadinho, por exemplo, vamos criar aqui, ó, sim. Esse aqui vai ser o 16. O que vai ser? É um botão soma dois números. A gente vai para a nossa função soma dois números. A gente vai falar o seguinte, que nem aqui a gente falou o que é verde e o que é vermelho. A gente vai passar dois números que eu quero que ele soma, que vai ser o... Veja que eu estou passando no número puro, eu não estou passando assim. Vai ser 5. Aí eu quero passar um segundo número, eu não coloco mais, eu coloco vírgula. Então, cada um que eu for passando, eu vou colocando vírgula. 5 mais 10. Beleza. Aqui a gente vem pagar isso aqui. A gente vai receber o número 1 e o número 2. Então, ao invés da gente usar aquilo para poder verificar qualquer cor, a gente vai usar isso para receber os valores. E a gente pode ter infinitamente quantidade que a gente for precisando, mas nunca é muito bom a gente exagerar isso. É 1, 2, 3 no máximo que a gente recebe assim. Senão começa a ficar bagunçado. Se uma função está recebendo vários parâmetros assim, ela está fazendo errado. A gente tem que criar uma nova função para cuidar desses novos parâmetros. Então vamos lá. A gente vai criar uma chamada resultado. E ela vai receber o número 1 mais o número 2. Beleza. Depois ela vai exibir esse resultado com um alert. Simples e direto. Como ele não especifica como que ele quer que eu mostre, a soma deles eu esse 10, 15, aqui no botão faço a mesma ação tirou. Beleza. Como é que ele fala? Soma dois números? Pera aí, eu troquei. Ah não, o nome tá errado aqui, ó. Eu esqueci de colocar o nome. Pronto. Aqui, ó. Pá, 15. Aí se eu for passar dois números diferentes aqui, me fala um número aí. Vamos lá, um número bem aleatório. Sr. Lucas, say a number, my friend. Alô? Tá, vamos colocar um número aleatório aqui. 99 e 10. Diz aí um número, mano. Diga um número Não, foi aleatório. 85. 85? Era o número que eu tinha escolhido. Tudo bem. 85. Só pra dizer que eu participei. Ele vai pegar esses dois números e vai somar. Beleza. Dois números aleatórios. 95, que é 85 mais 10.
Vamos ver qual que seria o próximo. Beleza. No caso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai soma dois números certinho. O que o soma dois números certinho faz? Ele vai fazer o seguinte: se eu pego um desses dois, se o segundo número que eu passar, eu não passar o segundo, se eu deixar em branco, por exemplo, ele vai sempre voltar zero. Ele sempre vai falar que é zero. Então, se eu não passar um, ele fala que é zero. O que a gente vai fazer? A gente vai duplicar isso aqui. Qual que é o nome? Esse é o 17. Vamos pegar esse 17zão aqui. E vamos não passar esse 10, vamos passar só 85. Ele tá esperando o soma dois números certinho. Ele tá esperando que eu mande duas coisas aqui. Mas eu só tô mandando o número 85, eu não tô mandando o 10, por exemplo, aqui em cima. Então a gente tem que preparar o nosso código para ter momentos que coisas doidas assim vão acontecer. Então, se o nosso número 2 for... Vou deixar só o número 2 assim. Se o número 2 for, tipo, se ele for zero, se ele for um texto vazio, ou se ele for, tipo, se ele não tiver algo, eu coloco ele dentro do if. Por quê? Ele só vai executar isso aqui se esse número 2 tiver alguma coisa. Então, ó, como funciona. Se eu só passar a variável sem falar uma coisa lógica, eu vou deixar o JavaScript verificar isso pra mim. E como funciona? Isso aqui vai estar verificando se é undefined, que é não tem um valor, se é string vazia, ou se é, por exemplo, algo assim, ou se é um valor, por exemplo, not a number. Ele vai verificar tudo isso pra mim, sem que eu tenha que adicionar uma coisa do lado da outra. Que nem aqui, a gente teve que escolher algo para não ter que colocar 20 vezes isso aqui ou 20 ifs. Eu só falo, eu só quero verificar se tem valor. Beleza. Caso isso aqui falhar, caso não tiver um valor, a gente vai executar um else, que é o se não. Se não tiver um valor, então a gente vai simplesmente retornar, a gente vai mostrar o usuário zero. Então vamos lá. Zero, porque não tinha um valor. Agora eu vou lá e vou adicionar o nosso 999. Ele retorna um valor, porque agora tem. É legal a gente fazer isso, por exemplo, em calculadoras. Vamos dizer que a nossa calculadora, a gente vai pegar os dois valores aqui, mas o cara simplesmente não colocou nada. Zero. A gente tem que fazer essa tratativa porque imagina se o nosso código fala soma o número 1, soma o número 2 e divide o resultado pelo número 2. Aí ele, pera, se eu somar 5 mais nada dá 5. Mas como que eu vou dividir 5 pelo número 2 e o código dá um loop infinito, fica doido e para de funcionar? Então a gente tem que fazer essas verificaçõezinhas, principalmente quando a gente pede algo para o usuário, porque sempre tem a possibilidade de, por bobeira, ele esquecer o negócio ali. Acontece, né? Por maldade. Mas acontece. Então é legal a gente ter essas verificaçõezinhas assim. Se conseguiu entender? Tem alguma dúvida, Lucas? Tô rindo. Não é por maldade, né? A maldade Só foi acontece. inocente mesmo, não colocou, né? Só foi inocente. Tipo, pode ser tanto algo bobo assim, como somar dois números, ou pode ser um Facebook aqui.
Por exemplo, algo mais... Eu acho que eu não tô logado aqui não. Por exemplo, cadastre-se. Eu esqueci, opa, eu tava cadastrando a minha conta, esqueci de preencher todos os campos. Pode ser algo bobo, porque se a gente sabe que o usuário não preencheu alguma coisa, a gente sabe o exato momento onde o campo está vazio. E a gente pode, então, se ele não preencheu esse campo, esse campo, esse campo, eu vou colocar aquele campo como vermelho. Aí se eu preencher, aí eu, porra, eu esqueci de novo. Aí eu sei quais já estão verificados. Então isso dá esse momento pra gente. Como também, imagina se eu clico pra cadastrar e ele manda lá pro servidor nada. O servidor fala: "Que porra é essa? Como que eu vou cadastrar nada?" Então, a gente tira, tipo, problemas que podem surgir quando a gente faz verificações assim. No servidor, sim, se você estiver trabalhando como um desenvolvedor num servidor, você também tem que fazer essas verificações. Mas a gente tem que pensar que essas verificações têm que existir dos dois lados, nunca só de um. Beleza, não vou verificação aqui, não, tem que ser dos dois lados. É uma das coisas mais importantes do desenvolvimento assim, web. Cara, Como assim dos dois lados? Quando você fala que a verificação tem que ser dos dois lados, eu você vou refere ao abrir quê? o Paint aqui. É sempre legal brincar um pouquinho no Paint. Vamos dizer que a gente tem o nosso navegador, onde o usuário usa aqui, e a gente tem o nosso magnífico servidor aqui. O usuário pode ter vários assim. Vamos colocar um aqui, vamos colocar aqui, vamos colocar um aqui no cantinho, escondidinho. Aqui, ó, escondidinho. Vários usuários podem querer falar com o servidor assim. Vamos dizer que esse usuário aqui, o O, ele preencheu tudo bonitinho e mandou. O servidor cadastrou a conta dele no Facebook. O usuário A, ele mandou tudo bonitinho, cadastrou. Agora o usuário E, ele gosta de dar dor de cabeça pros outros. Ele não mandou nada. Aí vamos dizer que o servidor chega aqui, o S de servidor, chega aqui e ele quer cadastrar o usuário. E não tem informação. Cara, o servidor vai dar pau. Como ele vai passar para o banco de dados? Cadastra, cria essa tabela aí. Aí o banco de dados pergunta pro servidor: "Colega, você não deu o nome da tabela." Aí vira um caos total. Tipo, explode todas as pontas. Então, o servidor ele tem que fazer essa verificação se o usuário mandou tudo bonitinho. Tudo que ele precisa para criar a conta tem que estar nas informações que o usuário mandou. E, da mesma forma, o próprio navegador, o front-end, o usuário, a gente tem que colocar nosso JavaScript lá, que antes dele mandar para o servidor, ele tem que verificar. Porque o que pode acontecer? E se o usuário for malicioso e simplesmente entrar no nosso código lá e quebrar, falar: "Não, eu não vou mandar informação nenhuma, eu vou mandar tal informação." Aí chega no servidor e o servidor fala: beleza." Então a gente tem que sempre imaginar que algum usuário pode falhar na verificação que a gente colocou no nosso JavaScript e mandar a informação errada para o servidor. Então a gente tem que pensar que tem que ser dois lugares verificando. É um double check. Tá certo? Manda. Chegou aqui? Tá certo? Salva. Então a gente tem que sempre lembrar de verificar em todos os lugares, principalmente que no início a maioria das pessoas, quando estão mexendo com desenvolvimento web, acabam tanto brincando dos dois lados, navegador e servidor. Eu faço um banco de dados aqui, eu faço um HTML aqui, faço um JavaScript aqui, pá, pá, pá. Então a gente vai ter que lembrar isso. No futuro, aí, o ideal seja que você só fique responsável por um dos dois lados. E de toda forma, você tem que verificar o seu lado. Não, se eu só trabalho com o servidor, eu não posso ficar pensando: o usuário ele vai me mandar bonitinho tudo. E nem se eu for aqui, eu posso mandar qualquer coisa que se tiver errado o servidor se vira. É um ponto importante, entendeu, mano? Entendi, aham. Cara, não tem muita coisa pra gente poder fazer. O que eu digo é, você pode pegar a partir do 17 aqui. Eu recomendaria você fazer desde o primeiro do zero para fixação, mas você pode, se quiser, pegar a partir do 17 e ir fazendo mais alguns.
Isso aqui é muito importante, esse ato de fazer algumas coisinhas bobas, como aleatoriamente ele pede aqui pra gente fazer um comentário de uma, duas linhas, é para fixar. Porque quando aparecer um problema real, você já viu várias simulações de problemas imaginários. Ah, a gente não é tudo, ué, não é do nada que você precisa criar um botão verde que troca uma div. Mas vamos dizer que é o seguinte, dependendo do que você clicar, o usuário clicar, você tem que fazer uma ação dentro de uma div. Talvez seja mostrar o saldo da conta do usuário, ou talvez mostrar se tal informação existe em algum lugar. Então, é uma coisa simulada, é o famoso... Já assistiu Karate Kid? Bota casaco, tira casaco. É aquela coisa bobinha do coloca casaco, tira casaco e a gente só entende depois. Porque, por exemplo, é esse mesmo esqueminha aqui, vamos dizer, esse daqui. Quando a janela, quando pá, a página carregou, faz uma ação, eu tô trocando é banal eu trocar o texto de uma div. Mas vamos dizer que quando a página carrega, ele vai verificar as horas, vai verificar se a conexão do usuário, vai pegar informações importantes, ou às vezes só vai falar, o usuário está em que país, então eu tenho que exibir o código, exibir o meu site, o sistema, o banco em inglês, em japonês. Então, essas coisas dinâmicas são coisas bem. Eu coloco. Tira casaco, coloca casaco. Tira casaco, coloca casaco. É aquela coisa que aqui a gente usou para tirar uma div, mas amanhã você pode estar fazendo toda uma coleta de informações para poder exibir melhores informações para o usuário. Ou coisas como o idioma que eu mencionei. Então, cada exercíciozinho desse, por exemplo, cadê esse aqui? Verificar. Posso só verificar o negócio. Se for, exibir o valor padrão. Isso pode ser uma coisa tão boba, mas que nem eu falei. A gente pode escalar isso. Vamos dizer aqui, você está verificando um número. Amanhã você pode ser o cara que está criando um formulário de cadastro do Facebook. E um errinho seu aqui, uma verificação que você não fez, pode afetar milhões e bilhões de pessoas todos os dias. Então, uma coisa que eu falo é praticar. Praticar é muito importante. Não tem muita coisa pra gente poder fazer por enquanto, mas o exercício tá tanto no Discord quanto no site lá, quer dizer, quanto no grupo lá. E quem estiver vendo só pelo vídeo, é esse link aqui, exercício 18. Certinho? Belezinha. Vou pegar e dar uma treinada desse.